bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo com vocês mostrando um tour por dentro dos meus armários. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando que eu tinha reorganizado todos os meus armários da cozinha. Eu mudei muitas coisas de lugar e eu achei que essa organização ficou melhor. Como eu tinha, acho que, feito um vídeo anterior mostrando como que era a organização, eu resolvi fazer esse atualizado aí pra vocês, pra mostrar essa nova organização. Então eu vou mostrar pra vocês detalhadamente o porquê que eu organizei dessa forma, o que eu pensei, né, quais foram os critérios aí que eu usei. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o seu like, hein, gente? Então, bora pro vídeo. Bom, gente, eu resolvi começar mostrando aqui, então, esse armário. Desse lado aqui, eu resolvi guardar todos os meus eletrodomésticos, que são eletrodomésticos que eu uso com mais frequência, que eu precisava que estivesse assim à mão. Então, aqui fica a air fryer, aqui fica o liquidificador, e aqui fica uma sanduicheira e uma máquina de fazer waffles. E nessa altura eu acho bom porque aqui também as crianças têm fácil acesso, eles gostam muito de usar sanduicheira, então eles podem sempre estar pegando aqui e usando. Na parte ali de cima fica a minha panela de arroz, eu não uso tanto, mas quando eu usar eu gosto que ela esteja à mão. Aqui fica a minha crepeira e ali fica minha panela de fundir, que eu uso. E lá em cima, que eu não uso tanto, é a minha panela elétrica. Ali tem uma caixa de plástico bem grandona, que eu uso quando eu vou fazer muita comida. Então, como eu uso de vez em quando, ela fica ali. E a minha batedeira, que eu também uso bem de vez em quando. Então, o meu critério aqui foi deixar à mão o que eu uso mais e o que eu uso menos, né? Vai ficando. Então, eu uso muito aqui eu uso mais ou menos, e ali eu não uso, eu uso bem de vez em quando. Por isso que eu tenho sempre uma escadinha aqui na minha lavanderia, que é o que eu uso quando eu tô, assim, precisando pegar lá as coisas lá em cima. E eu uso ela bastante, porque eu uso de vez em quando, mas eu uso, né? Então, vamos aqui pra essa outra portinha aqui. Nessa outra portinha, eu deixo essas travessas de vidro, que eu uso bastante, então eu gosto que elas estejam aqui quando eu vou fazer algum doce, eu vou fazer alguma comida, né, que eu vou usar a travessa. Então, eu gosto que elas fiquem aqui, porque elas não couberam na parte onde eu queria colocar ela lá junto com o buffet. Como elas são de vidro, eu resolvi deixar aqui. E ficou também muito fácil o acesso. Nessa parte de cima, eu guardo a minha boleira. Porém, ela está no uso agora, então ela não tá aqui. E lá naquela parte lá em cima, eu não tenho nada ainda pra colocar. Tá vazio. Vamos à parte agora aqui em cima do cooktop, que eu também guardo coisas aqui. Então, olha, desse lado eu não coloco nada, porque é onde sai o respiro do depurador. Aqui fica a panela de pipoca do Thiago, então fica aqui a mão pra ele, eu não alcanço muito bem. Consigo até pegar, mas não com facilidade. Mas como é só o Thiago que mexe e precisa da pipoqueira, fica aqui. E na parte de cima, fica os potes de pipoca, que lá não importa ser muito alto, porque é só ele que vai pegar. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Tá vendo? E ali fica o meu espremedor de laranja. Eu quase não uso, então ele fica ali em cima. Eu queria até ter colocado ele do outro lado, junto com os outros eletrodomésticos, mas não coube. Então, eu coloquei desse lado aqui. E aí, ficou bom. Quando eu preciso, eu uso a escadinha pra pegar. Então, essa é a organização da parte aérea desse lado aqui do armário. Mas também tem em cima da geladeira. Esse armário aqui da geladeira, ele é bem profundo. Então, nele, eu guardo todas as coisas que são de... Tô aparecendo ali. São do churrasco. Então, a gente tem a table grill, a gente tem uma grelha, a gente tem carvão, a gente tem uma outra... churrasqueirinha que a gente usa quando vai sair, que vai mais carvão, fica tudo ali dentro. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu até consigo abrir, ó, gente. Ó. Mas ali eu só mexo com a escada. Vou mostrar pra vocês daqui, ó. Tá vendo? Tudo que é do churrasco. Não fica muito organizado. Mas como não sou eu que mexo, mas ali é mais o Thiago, então eu também não fico me metendo na organização que ele coloca, porque ele coloca do melhor jeito pra ele. Então, agora vamos olhar ali o armário debaixo da pia. Bom, aqui é o armário que fica aqui embaixo da minha pia, né? Tem até louça ali pra lavar, como vocês estão vendo, e louça lavada também. Eu coloco aqui as coisas que ficam mais à mão pra mim, né? Já que eu sou mais baixa, eu prefiro centralizar o máximo de coisas na altura que eu alcanço. Então, aqui
eu guardo as minhas panelas. Eu tenho só um jogo de panelas, que tem 5 panelas. Aqui tem 2 e lá tem 2 e tem uma que tá sendo usada. Ali atrás, eu deixo algumas panelas que eu uso pra fritura, porque elas acabam sujando mais do que as outras. Quando eu fazer um bolinho de chuva ou alguma outra coisa que é bem difícil fazer fritura, eu uso elas. Aqui eu tenho uns potes de inox com tampa que cabe um dentro do outro, tem vários. Fica ali atrás. Aqui tem o meu escorredor de macarrão e algumas travessas, ó, de alumínio, que eu uso bastante, então elas ficam aqui à mão. Elas são empilháveis, é fácil de guardar e eu uso muito. Aqui fica a minha tábua de carne, minha forma de pizza. Ali é o azulejo que tá quebrado, gente. Aqui eu tenho uma bandejinha de petisco e umas frigideiras. Ficam aqui. Então, eu organizo dessa forma e é prático pra guardar. As panelas, eu gosto de usar elas já com uma tampa. Eu acho que fica mais prático do que eu ficar caçando a tampa. Então, eu já guardo elas empilhadas assim, dessa forma. Essas aqui, você vai falar, mas não é difícil ficar empilhando? É muito fácil. Eu uso bastante essas daqui, eu mexo praticamente todos os dias, gente. E eu acho que é tranquilo. Eu uso e na hora que eu guardo, eu já guardo empilhado, então não me dá muito trabalho. Agora, vamos pra parte da gaveta dos plásticos. Então, aqui é onde tá todos os potes que eu tenho. Todos eles estão aqui. Então, esses que são redondos, eu centralizei eles nesse canto pra poder empilhar mesmo. Então, vou colocando um dentro do outro, tá vendo? Aí, eu faço uma pilha bem grande, porque essa gaveta é bem profunda. E dá tranquilo pra guardar todos os potes. E aí, aqui eu tenho esses que são quadrados. Eu guardo um dentro do outro e coloco as tampinhas em cima. Aqui eu tenho esses retangulares pequenos que eu uso pra pôr feijão. Eu faço a mesma coisa, vou empilhando eles lá e as tampinhas ficam todas em cima. Os redondos, eu deixo as tampinhas aqui, ó. Que eu sempre pego aqui e já tá aqui a tampinha. Aqui é aquele negócio de tirar a água da salada. Ele fica aqui, que ele é bem grandão. Aqui eu tenho uns potes retangulares. Aí eu deixo eles empilhadinhos aqui embaixo com esse porta-frios em cima. Eu deixo esses potinhos de sobremesa empilhados aqui. E aqui eu tenho esses funis e 2 potes de... Gente, medida. Então, tudo que eu tenho de plástico tá centralizado nessa gaveta. Eu não preciso de mais, às vezes eu nem consigo usar o que tem aqui. Mas eu gosto de ter esses potes de tamanhos diferentes, porque eu tenho necessidades diferentes às vezes. Então, eu quero que atenda, né? Mas esses potes aqui super me atendem, gente. Eu tenho tudo o que eu preciso. Fica organizado assim. Todo mundo sabe o jeito que guarda, porque não é só eu que guardo louça. As crianças também guardam, então todo mundo já sabe como é que guarda. E assim eu guardo bastante coisa numa gaveta só, fica bem aproveitado. Agora vamos para essas gavetas aqui. Na primeira gaveta tem os talheres do dia a dia, que pra ficar em fácil acesso. Aqui eu tenho até muita faca, nem tá cabendo, tá vendo? Mas aqui ficam facas, garfos, colheres, as colheres menores. E aqui eu deixo esse cestinho para algumas coisas aleatórias, que eu costumo usar bastante. Então, eu deixo mais fácil aqui o acesso. Não fica muito organizado, mas fica prático. Porque aqui no dia a dia você vai mexendo e vai bagunçando. Ó, tem até colher que é daqui, ó. Então, vamos para o próximo. Essa gaveta aqui são das coisas maiores, tá vendo? Então, eu ponho esse cesto aqui grandão e divido pra ter uma divisória. Coloco as coisas maiores. E ali eu coloco coisas menores. Então, eu aproveito 100% da gaveta. Tudinho eu tô aproveitando. Essa é a terceira gaveta da bagunça, gente. Todo mundo tem uma gaveta daquelas coisas aleatórias, então é essa. Nem vou mostrar muito. Aqui é a gaveta dos panos de prato. Então, eu tenho esses panos que são pra secar a mão, esses são pra secar a louça. No fundo fica aqui uns aventais, aquela luva de pegar coisa quente, tem uns livros de receita aqui embaixo também. Então, fica tudo nessa gaveta e é mais que suficiente pra eu usar aqui todos os dias. Nessa outra gavetinha aqui, eu tenho as minhas formas e panela de pressão. Essa panela de pressão tá até quebrada, eu preciso trocar ela por naqueles caminhões que passam de coisas pra trocar a panela, gente. Então, deixa eu tirar esse pano daqui. Aí, aqui ficam todas as formas que eu tenho. Eu tenho só essas aqui, essas 2 retangulares, essa de pizza, 2 com furinho no meio, eu tenho uma sem furo no meio, que é essa daqui. Essa gaveta foi o melhor jeito que eu já achei pra organizar, foi assim, mas é bem tranquilo no dia a dia. E o lance pra manter organizado é sempre guardar no lugar certo. Então, eu não venho aqui e jogo a bandeja, eu vou lá e coloco ela no lugarzinho pra sempre ficar organizado. O próximo armário que a gente vai ver agora
é esse armário aqui, que é na minha bancada que divide a sala de jantar da cozinha. E aí eu resolvi que a minha despensa era aqui, não sei se vocês lembram. Porém, no dia a dia estava me atrapalhando um pouco, porque ali ficavam as louças e eu tava pondo a comida e o Gabriel tava mexendo aqui pegando prato. Acabava que não era tão prático. Então, eu resolvi centralizar as louças aqui como se fosse um buffet. E eu achei que ficou muito bom. Então, vamos lá ver como que ficou a organização. Nessa parte de cima, eu resolvi colocar as minhas taças, que elas são bem compridinhas, ó. São todos os copos que eu tenho, são esses aqui. Eu tenho essas taças, essa daqui tá faltando alguns, né, que tá lá ali no escorredor. E essas daqui. E esses aqui são alguns copos diferentes que eu tenho. Então, são todos que eu uso. Eu não tenho nada que eu não uso no dia a dia ou que eu guardo pra usar quando vem visita. Tudo que eu tenho, eu uso sempre. E eu tenho só o essencial. Eu não tenho muita coisa, porque senão a gente fica cheio de coisas aí que você não usa. Nessa parte de baixo, eu tenho algumas xícaras. Já tem duas ali que tá fora, eu já tenho que selecionar duas pra tirar, porque eu não gosto que fique daquele jeito, tá vendo? Eu gosto que fique certinho. Então, eu vou pôr uma prateleira aqui pra poder colocar umas xícaras acima. Aí, ficou as xícaras desse lado. Eu tentei setorizar o máximo que eu pude, mas nem sempre dá certo. Às vezes, as coisas cabem de um jeito diferente. Por exemplo, eu não queria deixar os potes, os pratos de sobremesa aqui, mas foi só onde que deu e ele coube certinho. No fundo ali, eu deixei 4 xícaras que eu tenho de pires. E os pires delas estão aqui, ó. Aqui tá os pratinhos de sobremesa. E aqui também tá os meus potinhos, né, minhas tacinhas de sobremesa. Aqui são alguns xícaras de café com pires quando vem visita. Isso eu acho que é a única coisa que eu uso pra visita, porque eu não tomo café, gente. Então, quando vem a visita, faz o cafezinho, faz aqui na xicrinha bonitinha. Aí, aqui ficou os pires e os pratos fundos, que são quase umas cumbuquinhas, eu acho bem bonitinho. Aqui eu tenho essas cumbuquinhas super bonitinhas que eu gosto. E os meus pratos, aqui eu tenho, esse prato eu tenho 6, esse eu tenho 4 e tem mais um jogo de 4 pratos que tá ali na pia. Esses são todos os pratos rasos que eu tenho. Nessa parte aqui, ficou os pratos rasos desse conjunto com os pratos fundos desse conjunto. Porque esses aqui são muito pequenininhos, eu só uso eles praticamente como de sobremesa. Então, eu deixei eles aqui. Esses fundos eu uso quando eu tomo sopa. E eu tenho esses de plástico aqui, que às vezes vem uma criança aqui. Ou quando eu faço café da manhã, eu gosto de usar eles, se precisa. Aqui eu tenho esses potinhos que eu uso quando eu vou pôr algum molhinho na mesa. E ele é pra fazer fondue de chocolate. Esses potes, geralmente eu uso no café da manhã, pra arrumar a mesa. Por isso que eu dei prioridade pra deixar eles aqui em vez das travessas. Porque eu acabo usando ele mais por conta do café da manhã. Então, quando eu for pôr um pão, alguma coisa na mesa. Então, fica bem bonitinho. Então, foi essa a organização aqui, dessa parte, que ficou praticamente um buffetzinho. Ali ao lado, eu coloquei, então, todas as minhas coisas de mesa posta que eu tenho. E assim, está aqui tudo que eu tenho. Então, aqui tem toalhinhas de crochê, alguns jogo americano de tecido, aqui jogo americano de crochê, esses suplás que eu tenho de tecido que pra vestir, né, na madeira. Aqui eu coloco toalhas de mesa. Aqui na parte de baixo ficou os meus suplás, eles ficaram inclinadinhos, ainda tá aqui numa gambiarrinha, ó. Mas logo, logo o Thiago vai pôr uma coisa aqui pra eu escorar eles, pra eles caberem aqui certinho. E desse ladinho eu deixei algumas coisas que eu revezo na decoração da casa. Então, aqui nessa caixinha tem algumas decorações e aqui também, que são coisas que eu ponho pra usar na casa, depois eu tiro e vou guardando. Então, eu queria um lugarzinho pra guardar e eu uso também na mesa posta, por isso que eles estão aqui. E aí, ficou super legal. Então, esse cantinho ficou organizado desse jeito. Bom, gente, chegamos aqui ao último armário aqui da cozinha, que é esse daqui. Aqui ficou praticamente toda a minha despensa. Quer dizer, praticamente não, ela ficou toda a minha despensa aqui, gente. E eu gostei, porque aí ficou tudo que é de alimentação só nesse armário e ficou muito bom. Eu até pensei, como a gente, no decorrer do dia a dia, que vai tendo as ideias, eu devia ter pensado até nisso antes. Ficou muito bom essa organização e eu pude centralizar tudo num único armário. Então, vamos ver a organização aqui desse armário. Então, como vocês podem ver, aqui ficou todos os meus frascos, né, os meus vidros com alimentos, que eu gosto bastante de guardar as coisas nos vidros. Então, essas duas prateleiras aqui que eu alcanço tranquilamente ficou com esses alimentos. Naquela ali de cima, ficou mais alguns vidrinhos, eu já não alcanço lá.
mas aí eu uso a escadinha quando eu preciso, e eu coloquei coisas lá que eu não uso tanto. Tipo, o milho da pipoca, quem usa mais é o Thiago, então pra ele é tranquilo. E ali na parte de cima, eu coloquei algumas coisas aleatórias que eu tinha, mas que precisavam ficar aqui. Então, alguns copos de plástico, vidros que eu vou guardando pra fazer alguma coisa, e os meus potinhos descartáveis ali, recicláveis. Aqueles vidros são vidros que eu compro com azeitona, palmito. Eu guardo porque depois eu uso pra plantar uma plantinha, então eu acabo reciclando, por isso que eu gosto de guardar. Então, esse armário ficou desse jeito, olha. Esse armário, ele tem 3 portas. Então, desse lado aqui, eu coloquei o barzinho do Thiago. Porque lembra que ficava lá na sala? Eu trouxe ele pra cá também. Então, aqui ficou as bebidas, a gente tirou uma prateleira, colocou os copos ali dele e em cima a coleção que ele tem de latinhas. E ficou super bom, ele disse que vai até dar uma decorada, tá até bem vazio, mas aí ficou um cantinho só pra ele aqui, pra ele usar. E eu falei pra ele que faz sentido, porque toda vez que ele ia pegar alguma bebida, ele vinha na cozinha pra preparar, então já fica perto aqui. Nesse nicho aqui do meio fica o cantinho do café, então tem potes de biscoito, tem açúcar, Nescau que as crianças fazem, ficou a nossa Dolce Gusto. Então, ficou tudo aqui, essa parte de cantinho do café, que também é comida. Agora, vamos ver a parte de... Então, aqui também tem 3 portas. Vou começar por essa aqui menorzinha. Eu coloquei aqui as coisas descartáveis que a gente tem. Papel descartável, plastiquinho que a gente coloca pra fazer lanche para as crianças, guardar as carnes que eu separo. Aí, aqui ficou prateleira pra guardar água, óleo, essas coisas. E aqui embaixo fica o leite, que agora não tem, mas aqui que eu guardo o leite. E aqui ficou a parte da despensa que a gente coloca as coisas que tem pra repor. Tá até bem vazia, que já tá no final do mês, tem muita coisa pra repor aqui. Então aqui eu deixo as coisas mais pesadas, arroz, feijão, açúcar, porque tem pra repor, fica tudo aqui, ó. Aí nessa parte eu guardo os molhos de tomate, as coisas que foram abertas. Aí aqui eu guardo massa de bolo. Aqui fica leite condensado, creme de leite. Aqui... Essa parte dos aleatórios, que eu não gosto que fica solto, eu vou pondo aqui nesses cestinhos. E aqui ficam os miojinhos, ó. Eu até ponho assim. E aqui fica as partes de pães, né? E as bolachas. Esses cestinhos ajudam bastante a ficar mais organizado a despensa. E eu gosto muito do resultado que fica quando tá tudo organizadinho. Bom, gente, mostrei pra vocês todos os meus armários, tudo que tem, como que eu organizei. A minha cozinha, ela tem bastante armário, eu até achei que o vídeo até ficou meio longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu faço a organização, pegado algumas dicas aí. Claro que, assim, o primordial pra manter a organização é ter o suficiente pra você usar, não ter muitas coisas e tudo ter o seu lugar específico pra ter sempre um lugar onde guardar certinho. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.